Eu conheço o Rafael desde quando eu advogava como parte contrária dele para um banco estrangeiro que estava fazendo o primeiro investimento globalizado no Brasil. Não tinha nenhum dos instrumentos que a gente tem hoje, mas a gente já tinha aqui um empresário globalizado daquela época que tinha os melhores projetos, os melhores prédios, os prédios mais tecnológicos. E, de lá para cá, muita água passou embaixo da ponte, inclusive alguns terreninhos que hoje compõem o Birma 32, eu auditei para esse credor estrangeiro que estava vindo para o Brasil para efeito de registrar uma hipoteca, e eu fiquei muito feliz de que quando o Rafael estava com o Birma 32 pronto, eu falei, ele tinha uma ideia muito diferente, a ideia do prédio é muito diferente, é muito inovadora. E ele falou, vem aqui, dá uma olhada no que eu estou propondo e vê o que você consegue fazer. Ele me mostrou, ele vai mostrar agora para vocês, e depois eu vou dizer para vocês o que eu fiz. Com vocês, Rafael Birma. Obrigado, Marcelo. Você já falou que eu sou velho, meus bens estavam hipotecados. Muito obrigado por essa introdução. O Marcelo me convidou, ele está trabalhando com a gente lá, vestindo a nossa camisa, lá no B32, me convidou para essa conferência, e eu estou aqui pensando que diabo estou fazendo aqui, porque eu não sou advogado, não vou falar de direito, então acho que vai ser engraçado. Marcelo, você quer apresentar primeiro o filmezinho e depois o... É um pequeno comercial, desculpe. Marcelo, bom, então aqui
Vou tentar falar sobre desenvolvimento imobiliário comercial e o que isso quer dizer de urbanismo integrado. Esse projeto é um projeto que a gente está há muitos anos envolvido. Eu faço a gestão da incorporação e é um projeto que a gente enfrentou muitas coisas, muitas dificuldades. Mas o incorporador ele tem uma satisfação que ele põe no papel e depois aquilo põe na realidade, a coisa está lá. O advogado põe no papel e continua no papel. Mas o que eu vou falar aqui é como que o advogado, como que essas ideias se refletem depois no prédio. Então, aqui vocês podem ver que uma situação mais ou menos hoje já está chegando lá, já está adquirindo a forma do projeto, que é realmente essa profissão de incorporador, ela é quase tão mal falada quanto a de advogado, mas a gente está tentando mudar um pouquinho isso aí. É uma grande satisfação. A gente sempre fala que o prédio é feito de concreto, ferro e vidro, é uma coisa muito real. Mas eu costumo dizer que o prédio, na verdade, ele é feito de perseverança, criatividade e principalmente paixão. Tudo que eu acredito que o que você faz com paixão, você faz bem. Se não tem paixão, nada funciona. Nesse prédio, eu tinha um sócio que me criticava muito porque eu falava de paixão e dizia assim, eu quero saber do lucro, não quero saber de paixão. Mas eu acho que uma coisa precisa para chegar na outra. Aqui lá atrás, a gente começando com essa ideia de como é que se define o prédio, como é que você faz esse prédio. Então, a primeira coisa foi a gente sentou para discutir, o que a gente vai fazer? A gente definiu esse objetivo, uma missão, uma visão. Nós vamos fazer o melhor prédio escritório de São Paulo. Essa visão, ela se dividia em 3 objetivos. O primeiro era que ela tem que ter seria um marco arquitetônico e urbano em São Paulo. Era um objetivo assim, humilde, modesto, mas era bem simples. Segundo objetivo, tudo que fosse colocado no prédio estaria no estado da arte. Todas as instalações técnicas, a gente ia buscar fazer tudo da melhor forma possível. E terceira coisa, que é um nome pomposo e pretensioso, e meio enigmático, a gente almejava mudar o que a gente chamava de paradigma de propriedade e gestão. E é uma coisa que nós vamos tocar logo a seguir, é muito interessante. Mas, falando dessa parte concreta, aqueles 2 primeiros objetivos eram a arquitetura e as instalações técnicas, são coisas super concretas. E o terceiro é o que eu já chamo a parte mais software. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente do hardware. O que o prédio tem esses aspectos concretos? Claro que a primeira coisa é essa arquitetura. Foi feita, o conceito arquitetônico foi feito em Nova York com o D.G. Pei, que as pessoas confundem, o pai dele, o falecido pai dele era o I.M. Pei, que fez a pirâmide do Louvre. Mas o Didi é filho e seguiu um pouco as linhas do pai, que é uma geometria, uma coisa muito moderna, muito modernista. A praça a gente fez com outro paisagista americano, que é o Tom Bosley. E a nossa praça, quando a gente discutiu muito isso com o Tom, ela não é uma praça para ter paisagismo, é uma praça para ter um espaço urbano. E o pessoal aqui fala de paisagista, pensa no jardim, a gente pensava em outras coisas. E o teatro, que a gente tem um teatro nesse espaço público, é o teatro que foi feito por um arquiteto japonês brasileiro, que é o Eiji Hayakawa, um arquiteto jovem, e a gente resolveu trazer alguém quase brasileiro, né? Mas para prestigiar um pouco aqui. E o desenvolvimento do projeto foi todo feito pelo Colasso e pelo Contier. O prédio é tudo feito em BIM, que é uma tecnologia... Hoje, sustentabilidade é uma questão de redução, eficiência de energia, resiliência de energia, um consumo menor. Aqui, só em poucas palavras, esse nosso prédio ele tem uma usina, uma planta de energia, que atende 100% do prédio a gás. Ele funciona no gás, e a rede da Eletropaulo é nosso backup, é o contrário. Nós temos, além do gás, temos os geradores a diesel, que servem só para dar o startup do sistema, é uma coisa meio técnica, mas o mais importante é que ele é um sistema super eficiente, super resiliente
e que te dá total flexibilidade. Eu posso mudar do gás para eletropaulo, para o mercado livre, a qualquer hora, a qualquer momento. E o interessante disso é que, enquanto que o gerador a gás produz energia, ele produz água quente. E esse calor é reaproveitado para fazer água gelada. Esse é um dos mistérios da engenharia, que a gente faz água gelada a partir da água quente. Com isso, eu tenho um ar-condicionado. Esse aqui é o gerador que a gente recebeu, são 2 geradores desse tamanho aí. Acabamos de receber da Áustria semana passada. Eu fui lá ver e chegar 1h da manhã. É super legal você participar dessas coisas. Mas o ar-condicionado, só para vocês terem uma ideia, a gente chama de carga térmica, a necessidade de refrigeração que um prédio tem. Então, o nosso prédio tem uma necessidade de 1.880 TRs, toneladas de refrigeração, e eu atendo totalmente essas 1.800 com 4 chiles elétricos de mancal magnético. Isso deve ser chinês para vocês, mas quer dizer que é a máquina mais sofisticada que existe. E aquele chiller que eu supro com aquele subproduto da geração a gás, eu faço 730 TRs. Ainda assim, eu posso, durante o dia, eu supro a energia a gás no prédio, e à noite eu posso, de acordo com o novo marco regulatório do setor elétrico, eu posso vender energia para a cidade. Quando eu vendo essa energia, eu continuo produzindo refrigeração do prédio, mas não tem mais ninguém no prédio. Então, nós fizemos um tanque de 1,5 milhão de litros que absorve as TRs, e no dia seguinte eu tenho então a energia das 700 TRs, quase 800, mais 400, eu tenho praticamente 1.200 que, num dia normal de inverno, ele atende perfeitamente o prédio sem gastar energia elétrica. Somando tudo isso aí, tem uma grande resiliência, que tem quase 3.000 TRs, comparado com aquela demanda, necessidade de 1.900. E o nosso sistema ele funciona 24 horas por dia. Você não precisa, liga para mim que eu vou ficar até mais tarde. Ele funciona normalmente, ele vai atender o prédio inteiro a qualquer momento, a qualquer hora. Água, outro assunto muito ligado na sustentabilidade. A água eu consigo, eu tenho uma demanda por dia, para vocês terem uma ideia, 330 metros cúbicos por dia. Só que 2/3 disso aí eu atendo, é água de reuso. Como eu trato toda a água, eu tenho uma usina de tratamento de esgoto, a gente chama de águas cinzas e águas negras, quer dizer, vocês podem imaginar o que são as águas negras. A gente trata tudo isso aí e me gera essa água de reuso que atende 2/3 da minha necessidade. Então, entre a água de reuso, a água do poço e a água da chuva que eu coleto, eu preciso da Sabesp para 10% da minha necessidade de água. Nós temos os elevadores mais rápidos do Brasil, o primeiro elevador de 7 metros por segundo, e ali vocês podem ver na imagem, tem um display em cima do elevador, que é uma invenção que a gente criou ao longo do processo. Você entra hoje naqueles elevadores, vai no A, no B, no C, tu nunca sabe onde é que está o elevador. Aqui você chama o andar, ele vai aparecer naquele display, fica muito mais fácil você localizar o elevador. Iluminação é outro assunto super interessante. Nós temos uma certificação LEED, Platinum, e o LEED exige de você certos critérios, ele faz uma pontuação para atendimento. Um dos critérios do LEED é que a fachada deveria estar transparente apenas em 50%, porque o vidro é ineficiente, então é melhor fazer uma fachada cega. Só que isso tira a vista e fica muito pior. Então, nós preferimos não atender o LEED. Nós temos uma fachada que é 2/3, ela é aberta, e apenas 1/3 fechada. Então, eu tenho muita iluminação natural, que é um negócio super importante. E tem todas as luminárias são LED. LED é aquele luminária eletrônica, aquela luz eletrônica que, há poucos anos atrás, era caríssimo, impossível. Nós conseguimos botar em todo o prédio, ele é todo LED. Então, com isso, a gente consegue, para vocês terem uma ideia, o nosso consumo de energia elétrica na iluminação é menos da metade do que a gente chama de baseline, que é o básico. Está aqui os 2,75 m contra 1,35 m, 3 metros de pé direito. E tem aqui, a gente chega também nesse negócio da garagem, que é um outro aspecto interessante. Nossa garagem tem os 6 níveis de garagem, 6 andares.
E as rampas, para você não ficar dando volta até chegar lá no sexto, ela vai direto para o terceiro subsolo. Então, ela distribui esse acesso, facilita o acesso. E as nossas vagas, as vagas são completamente independentes do prédio, independentes dos andares. Então, quando você aluga um andar, você não aluga o quinto andar, tem essas vagas aqui, não. Você aluga o quinto andar e você escolhe as vagas que você quer. Eu quero mais vaga VIP, eu quero vaga mais barata, vaga mais cara. Então, te dá uma enorme flexibilidade nisso aí. E nós temos também aí um aplicativo no prédio cujo objetivo é como fazer você usar menos a garagem, que é um contrassenso. A gente ganha alugando a garagem, nós queremos estimular a pessoa a usar menos a garagem, porque é uma questão de sustentabilidade também. Na cidade que está um tráfego horrível, nós pensamos como é que a gente pode ajudar, tendo um prédio, ajudar a cidade, que é uma coisa imensa. E nós viemos com essas ideias de criar um aplicativo que promove carona entre os usuários do prédio, promove você chegar mais cedo ou sair mais tarde, uma série de coisas que o aplicativo faz. Eu tenho 4 acessos independentes, a garagem é um negócio super importante, que num prédio, o que a gente chama de experiência de chegada é uma das coisas mais importantes do prédio. Então, a gente trabalhou muito nisso aí. Enfim, então, todas essas coisas correspondem ao que a gente chama do hardware, da parte concreta, daquele concreto, ferro, vidro que fazem o prédio. E tem essas outras coisas que a gente chama, o software. E nós estamos na idade do software. Hoje o mundo virou software. Vocês veem que as empresas de software valem mais do que as empresas de hardware. O Uber vale mais do que a Ford e a Chrysler, que são de hardware, juntas. A maior empresa de hotelaria é o Airbnb e assim por diante. Então, o software é super importante. E nesse prédio a gente começou a pensar nisso, como é que a gente faz esse software. E aqui eu estou tomando essa frase que é de um arquiteto, Louis Sullivan, um americano que é considerado o pai da arquitetura modernista. Então ele inventou essa frase, que ficou muito famosa, que ela basicamente era o seguinte: naquele tempo os modernistas queriam fugir daquela arquitetura decorada, que era o Art Deco, Art Nouveau e o ecletismo na arquitetura. E eles não, nós vamos ser só função, estritamente funcional, linhas retas. E ficou essa frase durante muito tempo: form follows function. Então, que a arquitetura, o design do prédio devia seguir a função que estava lá dentro e não a decoração, como acontecia um pouco antes, de uma forma até exagerada. E eu comecei a pensar nisso, e aí eu trago uma outra ideia, né? Que, na verdade, a forma do prédio, ela follows finance. Ou seja, como é que os prédios acabam sendo feitos, né? É que eles estão seguindo a condição financeira. Se vocês repararem, na década de 80, quando surgiu a Berrini foi toda incorporada com pequenas salinhas. Porque não tinha financiamento. O único financiamento era o capital de pequenos investidores que podiam comprar aquelas salinhas. Então, a forma daqueles prédios, eles eram daquele jeito porque a condição financeira era essa que permitia financiar aquilo. Hoje, nós estamos passando, esse prédio aqui, ele só existe, primeiro porque o Bradesco financiou o prédio, 100% da construção do prédio, um grande parceiro. E segundo, meu sócio tinha crédito para tomar esse financiamento. Então, o Ricardo Batista. Então, o que eu quero dizer é que hoje você está tendo um projeto desse, a forma desse projeto de um prédio de corporativo desse tipo, ele requer um tipo de financiamento. E hoje nós estamos passando, o mercado imobiliário vai passar por uma revolução que acho que as pessoas estão começando a perceber, que é o juro baixo. Que o financiamento já existe, está existindo, mas agora vai vir um financiamento com o juro baixo, disponível, abundante. Isso vai mudar completamente o design dos prédios. E eu acho que a gente reflete um pouco disso. O que acontece no Brasil? No Brasil, a gente tinha que, para financiar um projeto, eu me lembro lá em 80, 90, a gente tinha que sair correndo para vender, comprar em permuta o terreno,
vender o prédio para um fundo de pensão para poder começar a construir. Então você vivia correndo, ninguém parava para pensar, para estudar, para desenvolver. Hoje, com o financiamento mais amplo, você vai poder ficar no prédio como proprietário. Esse aqui é o primeiro prédio que a gente conseguiu viabilizar, não vender. Os investidores vão ficar com o prédio porque tem financiamento. Nós fizemos um outro prédio assim no Chile, que o Chile, 20 anos antes do Brasil, já tinha um financiamento decente, era os mesmos 5% de hoje, aqui no Brasil. Então, a forma segue esse lado financeiro. Então, como que um prédio corporativo seguiu essa questão financeira. Aqui, já falei isso aqui. Mas ele segue adiante, a forma também segue a lei, ou os contratos. E aqui, uma coisa super importante, que a gente lá no começo decidiu o seguinte: vamos fazer um prédio que não seja instituído em condomínio. Ele é uma propriedade única. E é super interessante ver como isso afeta o design do prédio. Quando você pensa no condomínio, o condomínio é uma espécie de propriedade comum. Quer dizer, a parte que chama área comum é comum. E a propriedade comum é um conceito meio socialista. Socialismo que é ineficiente, não gera criatividade, não gera commitment, não gera riqueza. Então aqui a gente diz, não, eu não quero uma situação de condomínio, você tem a tua central de energia. É uma propriedade comum, onde eu rateio os custos entre os diversos condôminos e eles me pagam o meu custo. Quer dizer, uma economia baseada em rateio de custos, por definição, não é eficiente. Como é que nós fazemos no nosso prédio? Como não tem o condomínio, a central de energia é dos proprietários do prédio, não é? E a gente vende a energia para o usuário, para o inquilino. Eu vendo por um preço, vamos dizer, sei lá, 5% abaixo do preço que a Eletropaulo cobraria, ele está satisfeito. Mas eu vou brigar para tornar a minha energia mais eficiente, mais barata e mais reliable, mais segura, para ganhar em cima disso. Então eu quero ter um lucro. Esse lucro é a essência da eficiência e ele nasce dessa mudança de conceito de propriedade única sem instituição de condomínio. É claro que existem outras influências da lei forçando um design. Nossa legislação é absurdamente regulada, absurdamente restritiva, e a gente viu de manhã até sem segurança jurídica nenhuma. Eles não falaram aqui, mas a gente conhece os casos que estava transitado e julgado e um juiz resolveu caçar lá o alvará, um caso famoso lá do Bueno Neto. Então, tudo isso aí afeta a regulamentação, os contratos, todas essas questões de papel dos advogados afetam o desenho de um prédio desses, como que ele é feito. Então, além da lei de zoneamento, a instituição de condomínio, toda essa questão. Então, no nosso prédio, tudo é cobrado pelo uso. Que eu sou um total defensor dessa ideia que a eficiência vem da busca por um resultado. A água que eu forneço ao meu inquilino é uma água ou potável ou de reuso, a gente mede tudo essa água e cobra. O ar-condicionado que ele usa, ele não paga a manutenção do ar-condicionado, ele não paga a energia do ar-condicionado, ele paga o uso do ar-condicionado. E como é que eu meço? Eu chego no andar dele com um tubo de água gelada a uma temperatura, eu meço esse volume de água e essa temperatura que eu forneci, eu meço a água que voltou, vejo qual é a diferença entre os dois, eu cobro aquilo. Então, se ele quiser economizar, mudar o setting lá do ar-condicionado dele para economizar, ele vai conseguir economizar. Eu vou vender menos, mas eu vou atingir um objetivo de maior eficiência. E aí, indo adiante desse form follows function, finance, law, também eu chego num ponto que é super interessante. Eu digo que o design ou a forma follows a ethics. A ética. Você
pô, mas o que tem que ver isso com incorporação imobiliária? É uma pergunta mais interessante. O que é ética? É uma definição muito simples. São regras e preceitos para uma vida melhor, uma boa vida. É só isso. O que é urbanismo? Urbanismo é a mesma coisa, são regras de como fazer uma cidade melhor. Que, aliás, é o logo do nosso projeto, é por uma cidade melhor. Fazer uma cidade boa para as pessoas. Agora, isso é urbanismo e ética. Mas como é que eu pago isso? Então vem aquela questão, pô, urbanismo é bom para o projeto, mas ele se paga? Faz sentido? E que o urbanismo, no nosso caso aqui, a gente investiu muito em urbanismo. Esse teatro é um exemplo, a gente construiu um teatro, tem uma praça, tem N coisas, são investimentos pesados em urbanismo. Em economia, a gente chama essas coisas, você tem aquela que a gente chama as externalidades negativas, que é uma indústria que produz fumaça, ela não paga pelo custo de limpeza do meio ambiente, que é do dano àquela causa. É uma externalidade que ela não banca, mas a sociedade banca. Uma externalidade positiva é o contrário, quando eu faço uma coisa que eu pago o custo, mas o benefício é da sociedade como um todo, não vem para mim um retorno. A sociedade não me paga, olha, vou te pagar uma taxinha pelo bom urbanismo, para usar a tua praça, que é pública. Não paga. Então, essa questão, por que você vai investir essa visão que follows ethics, por que você vai investir no urbanismo se ele não se paga? Aí, eu tenho uma conclusão aqui que ele tem um retorno no urbanismo. Eu divido em dois retornos. Um que eu chamo de um retorno concreto e um retorno menos concreto. O que é o menos concreto? É o seguinte, nós vivemos num mundo de ética, na verdade, sociedade. Eu sempre digo assim, você fala, por que um comerciante é honesto? É sempre uma pergunta. Por que o comerciante é honesto se ele está vendendo para alguém? Por que ele não cobra mais? Porque nós somos, vamos dizer assim, todos deveríamos ser honestos, porque tem um princípio de que se você vive numa sociedade que você é honesto e ele é honesto com você, a sociedade toda se beneficia. Inclusive, tem estudos que os países desenvolvidos, o maior fator de desenvolvimento desses países é o que eles chamam de confiança na sociedade. Se eu estou trabalhando, e essa confiança, como é que ela se paga? Também não se paga diretamente, ela se paga indiretamente pelo retorno que toda a sociedade dá para você você mantém tua clientela e assim por diante. Por que você diz bom dia, obrigado? Não dizer nada, faz a cara amarrada e continua. Essa civilidade, essa cortesia, é porque você espera que o outro fale para você e aquilo também te deixa, você tem esse retorno. Então, voltando aqui, a ética é a base do bom urbanismo. E o que é a ética? Assim, em uma frase, toda a visão moral ocidental é uma frase só: faça aos outros o que você deseja que façam a você mesmo. E o urbanismo nada mais é que faça uma cidade que você gostaria de morar. Mas aí, e o retorno disso aí? Essa questão do retorno que, naquele lado mais intangível, eu faço uma praça, invisto numa praça, aquele retorno vai para a cidade. Uma fração daquele retorno volta para mim. Mas, se todo mundo em volta fizer alguma coisa semelhante, aquelas frações deles também vão vir para mim e nós temos um retorno que se retroalimentou. O urbanismo é basicamente um sistema de reciprocidade. A cidade, que é essa invenção fantástica que todo mundo fala, a cidade, como é que nasce a cidade? Aliás, que estava muito melhor antes das leis de zoneamento e etc. Né? Mas é um sistema de retroalimentação e de reciprocidade. Você faz um bom urbanismo, você faz um prédio bonito, ele fica no meio lá, o que ele vale mais? Ele vai valer mais à medida que a cidade também acompanha aquilo e faz essa reciprocidade para você. Todo mundo sabe que
Aqui, investir no urbanismo também é uma questão ética, que tem, de certa forma, um retorno diferido, mas ele está presente. E o retorno concreto, aquele mais real? Aí é o seguinte, o espaço público valoriza o espaço privado. Eu consigo, no meu prédio, alugar a taxas melhores, porque o meu inquilino hoje, como a população hoje, ela quer essa sensação de pertencimento, de participação, de valores, de significado. Então, ela está disposta a pagar um aluguel maior para mim. Mas mais importante do que isso, não só o aluguel que é um pouco maior, nós estamos hoje pedindo R$220 por metro. Se alguém quiser alugar um andar, eu estou à disposição depois daqui. Mas não me peça desconto, por favor. Mas mais do que o aumento do aluguel, é a redução do cap rate. O que é o cap rate? Cap rate é o retorno que o investidor busca para comprar aquele teu investimento. E minha teoria é a seguinte, um investidor que olha, a gente chama isso, é comum no mercado, é dizer, propriedades troféu tem cap rates menor. Então a gente está dizendo o seguinte, você investe em urbanismo, que tem um efeito assim, diferido, que vai para a sociedade, não vem tudo para você. No entanto, você consegue que o investidor aceite um cap rate melhor. E uma diferença de cap rate de 1% é 300 milhões, é 400 milhões. Então, é super significativo. Então, essa é a minha conclusão, que o urbanismo se paga. Ele tem retorno. Mas o que é um design ético? Se eu estou falando design, segue uma ética. Um design ético é tudo. Tudo isso que nós fizemos lá. Sustentável, usar uma energia de uma forma mais eficiente, um carro, uma garagem que tem uma visão de propiciar condições melhores para que reduza o próprio uso. Você ter um espaço público aberto à cidade, que as pessoas se sintam no pertencimento e que tem esse conceito de criar um espaço, um placemaking, a gente chama, onde ocorre esse pertencimento, uma civilidade maior, e isso gera não violência, que nós estamos todos aqui, tem um custo da violência. O que nós estamos fazendo para reduzir essa violência? Então, essa proposta de ter um design ético, ela permite também chegar nisso aqui. É claro que aquele conceito de reciprocidade vai requerer que mude a sociedade e o Brasil inteiro nessa visão. Mas, então, a forma follows function, finance, law, ethics, que acaba no urbanismo, que nada mais é que a cidade. E a cidade follows os símbolos. Aqui que eu chego na nossa baleia. O que é uma cidade? Você vive ela... Né? A cidade você vive de símbolos. Nós criamos essa baleia, que é uma história de... a baleia tem N símbolos, que a gente chama os símbolos do que ela é naturalmente, o que ela é na imaginação das pessoas. A obstinação de Moby Dick, a resiliência do Leviatã e principalmente a história de Jonas, que é uma história da Bíblia. Vocês todos devem ler muito a Bíblia. Vocês conhecem a história onde o Jonas ele é engolido, ele quer fugir de uma ordem de Deus, ele é engolido pela baleia. A forma que ele é engolido pela baleia, ele se arrepende e aí a baleia regurgita ou pare ele numa praia e dessa praia ele parte para a sua missão. Então, o Jonas é a história de você entrar no caos do ventre da baleia e daí renascer. E a gente fala que São Paulo é um caos de onde nós vamos renascer com umas ideias diferentes e aí melhorar a cidade. Inclusive, essa baleia ela é aberta, você vai poder visitar por dentro, na barriga da baleia, e a gente espera que com essa visita você se modifique e consiga olhar a cidade com um novo olhar e com isso ajude a gente a mudar a cidade. Essa é a história da baleia. Bom, e para montar tudo isso aí você precisa de um grande advogado, eu recomendo o Marcelo Valença, que certamente vai ajudar vocês. Obrigado. Bom, como vocês podem ver, a missão foi árdua, né? Aí, para aproveitar os meus 10 minutos, eu não vou pela apresentação inteira, mas aproveitando a baleia,
falei, vamos estruturar, a baleia fica no mar, o mar você precisa de uma bússola para navegar, vamos partir de uma rosa dos ventos. Então, a grande coisa aqui é, isso não dava para usar nenhum modelo de convenção de condomínio, normas gerais disponíveis que a gente sempre usou. E eu comprei o projeto do Rafael, claro que eu não tenho 220 pau para pagar no metro quadrado de um aluguel, mas eu comprei a ideia do projeto a partir do momento que, nesses anos todos, negociando o contrato de locação aqui na Faria Lima, seja na posição de advogado do locador, seja na posição de advogado do locatário, pelo menos vai 6 meses de negociação para dizer assim, tudo bem, fechou o contrato da área de escritório. Agora eu quero área na cobertura, que é a área condominial. Eu quero área no lobby, que é a área condominial. Eu quero mudar a garagem para ficar a garagem do meu jeito, eu não quero tantas vagas, quero outras, que é a área condominial. E toda essa briga por privilégios condominiais, o locador ele acaba saindo pela tangente e fala, eu não posso ficar dispondo para você das áreas condominiais, ainda que eu seja dono de todo o prédio, porque os outros locatários eles também podem exigir o regulamento condominial para eles. Eu falei, nossa, isso faz todo o sentido. Então, partindo da exploração comercial do prédio, para depois falar da operação e dos serviços, quando vocês pegam o lado sul aí da Rosa dos Ventos, que é o contrato de locação de docas, o contrato de locação de andar técnico, o contrato de locação de lobby, eles são as áreas técnicas do prédio que, pelo fato da propriedade ser toda concentrada no locador de tudo, tá? Isso é comercializado independentemente do andar. Então, isso está sujeito a uma necessidade de conveniência e oportunidade do locatário naquele timing do locatário e na disponibilidade do prédio. Então, o contrato de locação está lá, ele vai cuidar do andar, das condições do andar, de entrega, reforma, e esta parte aqui já fica totalmente independente. Agora, voltando para o cerne, esse prédio, vocês viram aí a missão que me deram de construir um manifesto com base em beleza, criatividade, resiliência, invencibilidade do Leviatã, obstinação de Moby Dick e humanidade de Jó. Então, a gente começa a escrever isso como? Pelas pessoas. Então, esse prédio, a primeira cláusula do manifesto dele é integração de locatário, administração predial própria, a cidade, e aí a gente criou um novo conceito do usuário. Quem é o usuário? O usuário é o colaborador do locatário. O usuário é quem vai estar andando na praça, seja ele colaborador de locatário, seja ele um transeunte. A gente vai criar ele está indo no teatro, ele está usando avulsamente a garagem, ele está indo no restaurante. Então, o grande esforço aí foi, dentro de tudo, criar o espaço da humanidade. E o espaço da humanidade é o usuário. E, como tal, o prédio está ali para acolher, dentro de uma perspectiva urbana, a humanidade. Então, ele é formalmente aberto e feito para idosos, pessoas deficientes e especiais, mulheres, minorias étnicas, a comunidade LGBT e também os animaizinhos domésticos. Vocês não sabem o trabalho que é para pôr um cachorro dentro do andar de um prédio comercial. A regra técnica é animal, literalmente falando. Então, esses são os grandes desafios. Então, nós temos, dentro da Rosa dos Ventos, o regulamento, que ele é feito para inclusão, é um prédio aberto e totalmente destinado à locação. Antes que alguém fale assim, mas você realmente abandonou o conceito de incorporação imobiliária a isso? Você vai deixar seu cliente fazer isso?
ele não está vendendo unidade autônoma, né? Ele só está alugando, ele é o único dono, ainda que tivesse em condomínio voluntário, mas se não está vendendo a unidade, deixa ele ser dono do prédio inteiro e fazer o que ele quiser com o prédio. Só uma coisa, o ele não sou eu sou um sócio da empresa. Bom, aí vem a questão da parte técnica do que o prédio pode te oferecer. O único serviço obrigatório do gerenciamento de propriedade é a alocação dos custos comuns à unidade. Todos os outros serviços, tá, que a administração pode prestar são todos facultativo, tá? Um grande destaque aqui na administração, que é a administração própria, e a administração própria ela também tem os valores dela, seja para os funcionários, seja para os usuários, seja para a sociedade. Os programas que estão se desenvolvendo para os funcionários de blue collar, da administradora predial, são programas muito legais, totalmente inclusivos, e que as pessoas vão ter prazer de trabalhar no prédio. A questão dos seguros, para não ficar aquele negócio mais, o meu põe na global, tira da global, faz uma cobertura extra aqui, faz uma cobertura extra lá. Tem toda uma disciplina de contratação de seguros operacionais do prédio e para os inquilinos, no sentido de compatibilizar apólices e fazer uma cobertura ampla e uma apólice se vincular na outra, se for o caso. E ainda tem um contrato que a gente tecnicamente chama de Facility Management, que é providenciar para o locatário tudo que não é core do business dele, a administração vai propiciar. Tecnicamente, isso seria um Facility Management, mas na definição aqui do empreendimento chama contrato de governanta. A administração predial vai oferecer para os inquilinos tudo o que eles quiserem que não seja dentro do core business. Quase uma governanta, concierge. Inclusive, isso está dentro do fornecimento de alimentação para o pessoal nos andares superiores. O contrato de vagas da garagem. Esse aqui é um contratinho muito sutil, porque é nesse contrato que a gente está colocando, ainda que seja um locador para pagar pela vaga do colaborador, necessariamente o cadastrado vai ser usuário pessoa física. Porque ao cadastrar esse usuário pessoa física, pela pegada do aplicativo que vai integrar o prédio inteiro. O aplicativo ele tem uma pegada de mobilidade urbana, vai chamar todo mundo para dentro do aplicativo, e o ideal é que esse aplicativo integre toda a comunidade de usuários do prédio. E tem umas sacadas bastante inteligentes, que é, no dia de rodízio, você entrega teu carro para o circular da garagem, e o aplicativo te remunera. A pessoa que quiser dar carona para todo mundo, o aplicativo vai remunerar essa pessoa. O aplicativo vai informar a condição de trânsito, o caminho que você tem que fazer para chegar no prédio, o caminho que você tem que fazer para sair do prédio, se tem espetáculo no teatro, não tem espetáculo no teatro. E esse é um contrato muito legal. E a precificação dessas vagas, como elas são livres, elas são precificadas pela proximidade do elevador social. É uma ideia bastante inteligente. E os contratos de pay-per-use, ou seja, você paga pelo que você usa. Fornecimento de energia, fornecimento de água, utility water, e todos os serviços são precificados pelo seu consumo efetivo, como o Rafael falou. Os 3 contratos, que é justamente isso, que demora 6 meses numa locação de um AAA da Faria Lima. Eu quero falar com o condomínio tem que garantir meu quiet enjoyment and non-disturbed use. Como é que eu vou fazer se trocar administradora? Não. Todas as locações
fora da área do andar, elas são independentes da locação principal, você consome elas como você quer, no prazo que você quer, as condições de rescisão são até diferentes, são mais simples, e é meio um take or pay de espaço público do prédio. E, por fim, o contrato de locação, a gente fala que é um contrato de locação de acolhimento. A gente combinou aqui que a gente não vai falar muito do contrato de locação, porque tem vários contratos de locação sendo negociados, todos com cláusula de confidencialidade, mas uma coisa que a gente fala, a gente vai, se o locatário quiser, esses contratos vão ser registrados na matrícula única do prédio, em versão simplificada, sobre a forma de fração ideal identificável em laje.